Sabe quando parece que, por mais que a gente se esforce, tem alguma coisa invisível segurando o nosso progresso? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nessas forças sistêmicas que muitas vezes travam o nosso crescimento, tanto profissional quanto criativo. E a resposta para isso, por incrível que pareça, pode não estar no que a gente planeja para o futuro, mas sim no nosso passado. Essa sensação de lutar contra algo que a gente não vê é o nosso ponto de partida. Agora, e se essa trava, essa estagnação toda não tiver nada a ver com falta de disciplina? E se for, na verdade, uma lealdade silenciosa a um trauma que nem é nosso? Uma ideia é forte, né? Então, vamos lá. Para começar, o primeiro passo é mudar a nossa perspectiva sobre o problema. A gente não está falando de uma falha pessoal. Não é culpa sua. A gente está falando de uma questão sistêmica, algo muito mais profundo, que opera bem debaixo do nosso radar. É fundamental a gente entender essa diferença, sabe? Uma coisa é adiar uma tarefa porque, tá com preguiça. Outra, completamente diferente, é sentir que existe um teto de vidro, um limite que a gente não consegue ultrapassar, não importa o esforço. Isso é estagnação sistêmica. E as raízes dela, bom, elas estão na história da nossa família. Eu sei, isso pode soar estranho, né? Como assim um bloqueio me protege? Mas a ideia aqui é que aquilo que a gente sente como um fracasso, na verdade, é uma tentativa do nosso sistema, lá no inconsciente, de nos manter seguros e de nos manter leais. Leais a quem? Àqueles que vieram antes de nós. E isso nos leva direto para o coração da nossa análise, as lealdades ocultas. Pensa nisso como uma arquitetura invisível, feita de conexões e, digamos, dívidas emocionais com a nossa linhagem. E é essa estrutura que, sem que a gente perceba, molda as nossas escolhas hoje. Aqui está o conceito-chave: lealdade sistêmica. É quando, por um amor que a gente nem sabe que existe, um amor profundo, a gente se impede de ir além de onde nossos pais ou avós conseguiram ir. A lógica por trás disso, lá no fundo, é: se eles sofreram tanto, quem sou eu para ter sucesso? É uma pergunta silenciosa que nos sabota. E olha, isso não é só teoria não. A gente vê isso acontecendo na prática. A mentalidade de escassez de uma geração passada pode virar nossa autossabotagem financeira hoje. Aquela pressão absurda para dar certo pode ser o peso dos sonhos que um avô não conseguiu realizar. Reconhecer esses padrões já é o começo da mudança. Ok, mas como é que a gente descobre isso? Como a gente desvenda esses padrões? A próxima parte da nossa conversa é bem prática. Vamos ver como podemos começar a mapear esse nosso projeto ancestral para encontrar as respostas. O processo é bem direto. Primeiro, seja muito específico sobre onde você sente que está travado. Depois, olhe para a história da sua família com um olhar de detetive, com curiosidade. Quais foram as grandes dificuldades, as perdas, os fracassos? E aí vem a parte mais reveladora: conectar os pontos. Talvez o medo de investir hoje seja um espelho da falência de um parente. A dificuldade em cobrar pelo seu trabalho pode ser um eco da história de um ancestral que nunca foi valorizado. São essas conexões que a gente procura. E o ponto central é este: a gente faz isso por amor. É um jeito torto de dizer: eu pertenço a vocês, eu sou um de vocês. A gente recria os mesmos dramas para se sentir parte do clã. Só que essa lealdade, ela tem um custo muito alto para a nossa vida. Certo. A gente identificou o peso. E agora? Como é que a gente se liberta dele? É aqui que a gente entra na fase mais transformadora dessa jornada. O objetivo não é esquecer, muito menos desonrar o passado. É conscientemente liberar o que não é nosso. O primeiro passo de todos é o reconhecimento. É olhar para esse fardo e admitir, talvez pela primeira vez em voz alta, que ele não é seu. É entender que você está carregando o peso da história de outra pessoa. Em seguida, a gente muda o nosso olhar. Ao invés de repetir o sofrimento, a gente escolhe honrar a jornada deles. A gente celebra a força imensa que eles tiveram para sobreviver, para chegar até aqui e permitir que a gente exista. E, finalmente, o ato de liberação. É um gesto simbólico, mas com uma força imensa, devolver esse fardo ao seu lugar de origem na história da família. E ao fazer isso, a gente não só solta o peso, mas se dá permissão para, enfim, escrever a nossa própria história. E essa frase, olha, ela resume tudo perfeitamente. Liberar não é rejeitar, é reconhecer. É como se a gente dissesse: eu vejo a sua dor, eu honro a sua jornada. E agora, com a sua bênção, eu escolho um caminho diferente para mim. Certo. E o que acontece depois que esse peso é devolvido?
Toda aquela energia que era usada para carregar o trauma, agora ela fica disponível para nós. É aqui que a gente entra na fase de restaurar a nossa força vital. E os resultados, eles podem ser muito profundos. O trauma ancestral, que antes era uma limitação, pode virar uma fonte de resiliência, de força. O seu trabalho deixa de ser uma traição ao sofrimento deles e se torna uma homenagem à sobrevivência deles. E o sucesso? O sucesso para de ser assustador e se torna algo natural, seu por direito. No fim das contas, quando a gente dissolve esses bloqueios ancestrais, a gente não está só se curando, a gente está liberando o fluxo da vida, da criatividade que é nosso por direito. O caminho, finalmente, fica livre. E para fechar, fica aqui essa reflexão. E se, em vez de fugir das histórias difíceis da nossa família, a gente olhasse para elas como a fonte secreta do nosso poder mais autêntico? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.